Já estamos de volta com o nosso programa. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso programa. A partir de agora, nós vamos falar sobre abdominoplastia, um dos procedimentos mais procurados atualmente. Tem alguma dúvida sobre o tema? Você já pode fazer sua pergunta lá no nosso WhatsApp, DDD 11, número 33375886. Quem está aqui para tirar as nossas dúvidas e falar sobre todas as curiosidades sobre esse procedimento é o doutor Marco Cassol, que é cirurgião plástico. Doutor, muito bem-vindo. Obrigado, Clara, pela oportunidade de trazer informação para todo mundo aqui, um bate-papo sobre uma cirurgia que é muito transformadora, né? É isso aí. A gente já conversava aqui um pouquinho, aqui no intervalo, né, doutor? E é realmente uma das cirurgias mais procuradas, principalmente pelas mamães. Pacientes que já tiveram gestação, via de regra, elas têm um afastamento da musculatura, o tanquinho, né? Os retos abdominais. Um afastamento da musculatura. E com essa cirurgia, com a abdominoplastia, a gente consegue reposicionar essa musculatura. Então, aquele abdômen que fica para frente, mesmo em pacientes que não ganharam muito peso, né? Aquele abdômen que, eventualmente, a paciente se puxa bastante na academia, faz exercício, tem uma dieta regrada e aquele abdômen continua para frente. Então, essa é a cirurgia que vem para fazer o reposicionamento dessa musculatura e também retirar o excesso de pele. Claro, aquelas pacientes que tiveram estrias abaixo do umbigo, né? Aquelas pacientes que têm uma flacidez maior, que ganharam excesso de peso durante a gestação, que pode acontecer, também a gente consegue corrigir com a abdominoplastia. Só durante a gestação, doutor? Ou aquela pessoa que, de repente, fez uma bariátrica, por Exatamente, exemplo? É muito comum, né? Hoje em dia, não só com bariátrica, mas com medicações, né? Monjaro e os outros remédios que tem para emagrecer, o pessoal perde muito peso e fica com flacidez, né? Abdominal. E aí precisa, então, tirar essa flacidez abdominal e a gente consegue fazer isso com essa cirurgia. É uma cirurgia muito legal, assim, porque apesar da cicatriz ser gigante, né, é uma cicatriz escondida, fica dentro do biquíni, é uma cirurgia muito transformadora do abdômen, aquele abdômen negativo, né, aquele abdômen super reto, a gente consegue reposicionando a musculatura. Doutor, só para as pessoas entenderem, eu queria que você falasse da diferença da abdominoplastia para lipoaspiração, por exemplo. Lipoaspiração é para retirar gordura. Então, a gente não vai mexer no excesso de pele, na flacidez de pele, e não vai mexer na musculatura. Então, o que é um problema para a maioria das pacientes que já tiveram gestação, por exemplo, né? E na lipoaspiração a gente consegue, até usando as tecnologias, né, fazer retração da pele, melhorar aqueles casos em que não tem flacidez extrema e que tem uma musculatura muito boa. O paciente que se cuidou muito antes da gestação, durante a gestação ganhou pouco peso e logo após a gestação voltou a fazer atividade física, essas pacientes conseguem não fazer abdominoplastia. Mas, infelizmente, isso é uma minoria das pacientes, né? A gente pode dizer que, por exemplo, a lipo, ela aparentemente faz com que a pessoa emagreça e a abdominoplastia, ela conserta ali a flacidez, é isso? A abdominoplastia modela o abdômen, né? E a lipoaspiração tira a gordura localizada. Boa. O paciente precisa emagrecer antes, tá próximo do seu peso ideal, e aí tirar a gordura localizada. Aquela pochetezinha de gordura que fica no abdômen ou que fica nas laterais do abdômen, né? Então, aí o resultado da lipoaspiração é fantástico, assim, é muito transformador. É isso aí. Doutor, tem mais de um tipo de abdominoplastia ou não? Tem vários tipos, né? A mini abdominoplastia, que é uma abdominoplastia que, por mais que o termo seja mini, a cicatriz não é mini, a cicatriz é grande também. Mas a gente não faz cicatriz na cicatriz umbilical, no umbigo. Tá. Não fica aquele cortinho, aquela cicatrizinha em volta do umbigo, que fica escondido e tal, mas na mini abdominoplastia não tem nenhum corte no umbigo. Então, é uma alternativa para aquelas pacientes que têm muito pouca flacidez, mas que precisam reposicionar a musculatura. Existe também a abdominoplastia reversa, quando a gente faz uma cirurgia nas mamas e daí, em vez de puxar a pele para baixo, puxa a pele para cima. É uma alternativa. São exceções, né, de abdominoplastias. Abdominoplastia HD, que é muito moda. Agora as pacientes querem ficar, né, com o músculo bem
aparente definido. ali, né? Isso, então a gente pode fazer também essa definição, né, desses sulcos naturais que tem no abdômen feminino, mais definidos com a abdominoplastia. Então, a abdominoplastia é uma cirurgia versátil, que tem várias táticas diferentes para a gente fazer, mas com resultados muito transformadores, muito bons, né? E aí a escolha do tipo de cirurgia que será feita vai da paciente, é o médico quem define, depende do objetivo? Vai das necessidades da paciente. Por exemplo, uma paciente que ganhou muito peso, ganhou mais de 20 quilos na gestação, conseguiu perder tudo, ótimo, ficou magrinha novamente, mas ela tem muita flacidez do músculo, ela precisa de alguma coisa para reposicionar a musculatura, mas ela ficou com estrias, por exemplo. Essa paciente vai ter que fazer uma abdominoplastia clássica mesmo, né? Retirada de toda a pele, da cicatriz umbilical até a cicatriz da cesárea. Então, do umbigo até a cesárea, todas aquelas estrias a gente consegue retirar. E isso é muito legal, assim, porque retirar tratamento de estrias, por mais que a gente consiga melhorar, a estria é uma cicatriz. Sim. A menos que a gente tire a pele, né? Resseque aquele pedacinho de pele com estrias, sempre acaba ficando a presença das estrias ali. E na abdominoplastia a gente consegue isso, né? Então tira todas as estrias do umbigo para baixo. Doutor, quais são os principais mitos dessa cirurgia, assim, né? Tem pacientes que chegam no seu consultório e falam assim, ai, doutor, ouvi isso, ouvi aquilo, e você fala, poxa, isso é mito, aquilo é mito. O principal, talvez, as pessoas têm muito receio, assim, que seja uma cirurgia muito grande ou muito demorada, né? E que isso traga restrições. E é uma cirurgia rápida, né? É uma cirurgia grande, sim, mas feito com destreza, né? Com experiência. É uma cirurgia rápida, é uma cirurgia com uma recuperação rápida, então em 15 dias o paciente consegue voltar às suas atividades, com restrições, claro, né? Mas com um mês já consegue voltar para a academia, fazer caminhadas leves, e 2 meses então está liberada para todas as atividades, né? Para fazer peso mais forte, mais vigoroso, voltar a fazer exercícios que demandem musculatura do abdômen, enfim, com 2 meses a academia mais pesada, assim, né? Aí você falou, doutor, rápida. O que é rápida? Rápida em torno de 2 horas. 2 horas. Então, e aí a pessoa fica internada? Fica internada um dia, recebe alta no dia seguinte. Via de regra, mesmo a gente fazendo alguns pontinhos que a gente dá no subcutâneo para recolar essa área descolada, a gente faz um descolamento grande até essa região do tórax, né? A gente recola toda essa região, ainda assim a gente coloca um dreninho, então o paciente vai para casa com esse dreno e fica em torno de 10 dias com dreno. O uso do dreno é uma segurança que a gente tem, mesmo que drene muito pouco, é muito bom, assim, a gente gosta muito de usar. Eu sei que é um certo temor e um certo mito, né? Sim. Por parte dos pacientes, ir para casa com o dreno, mas é uma cirurgia que é muito tranquila, não tem desconforto maior, o desconforto não é o do corte, é da aplicatura dos retos abdominais, do reposicionamento da musculatura, quando a gente costura o músculo, então o paciente faz esforço e tem um certo desconforto. O que faz para não ter esse desconforto? É possível? É possível. Emagrecer bastante, estar com bastante flacidez, ter pouca tensão intraabdominal, perder gordura intraabdominal antes da cirurgia. Então, ir com o abdômen mais flácido faz com que a gente reposicione a musculatura e não fique super tenso aquilo ali. Tá. E aí, então, o pós é muito tranquilo. Tem contraindicação, doutor? Tem, né? Pacientes que tenham problemas de coagulação, por exemplo, né? Paciente que está em gestação, então tem que fazer teste de gravidez antes. Pacientes que tenham algum problema clínico, alguma dificuldade ou alguma limitação que impeçam de fazer uma cirurgia, que é uma cirurgia um pouco maior, né? Tem perguntinha do nosso público, Ótimo. doutor. Vou pedir para colocar a primeira pergunta no ar, por favor. A Vitória Silva, do Rio de Janeiro. Obrigada, Vitória, pela participação. Ela diz, boa tarde, eu tenho vontade de fazer abdominoplastia, mas penso em ter mais um filho mais tarde. Tem algum problema? Se for o caso, eu posso fazer outra abdominoplastia depois que tiver meu segundo filho? Assim,
pode fazer abdominoplastia, pode ter gestações depois. O abdômen volta a ficar reto, né? Então isso é muito legal, não é uma coisa restritiva. Não preciso ter todos os filhos para depois, então, resolver o problema do meu abdômen. Sempre volta a ficar reto? Sempre volta. Ou depende ali do que foi feito, da técnica que foi aplicada? Depende do cuidado da paciente. Paciente que engorda assim mais de 20 quilos na gestação, né? Paciente que já está muito acima do peso quando entra na gestação. Paciente que não se cuida, mas aquela paciente que se cuida, que faz exercícios, mantém esse abdômen pela vida toda. É uma cirurgia que é muito... que perdura, né? Que dura muito tempo. Uma lipoaspiração, daqui a 10 anos o paciente faz uma nova lipoaspiração. Mas a abdominoplastia não, sabe? Faz uma vez na vida e resolve. E não precisa repetir a abdominoplastia depois de uma gestação, né? Então ela faz uma vez e o resultado é muito eficiente e dura muitos anos, né? Dura a vida toda. Importante também buscar um profissional qualificado, né, doutor? Sim, isso é importante, né? Mas hoje, graças a Deus... O que se avalia, doutor, aqui no Brasil, a gente tem a honra, né, de ter os melhores cirurgiões plásticos do mundo, né? Então, é muito legal. A pessoa pode escolher em São Paulo ou no Brasil todo, porque hoje tem muitos cirurgiões plásticos em todos os lugares, né? O cirurgião seja membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, é importante, que tem uma boa qualificação profissional, isso aí é muito importante. É isso aí. A gente tem 2 minutinhos, doutor. Vou pedir para colocar mais uma perguntinha na tela. Dá tempo de responder. A Natália Castilho, de Anápolis, Goiás, beijão para todos aí. Ela diz, eu fiz uma abdominoplastia há quase 3 meses. O pós-operatório está dentro do esperado, mas a rigidez abaixo do umbigo tem me incomodado. Meu cirurgião diz que alguns pacientes ficam com um pouco dessa rigidez para sempre. Existe alguma forma de reverter ou amenizar isso, doutor? Além da rigidez nessa região, por que fica mais rígida essa região? Porque todo o inchaço do abdômen, por gravidade, tem tendência a ir para a região mais baixa do abdômen, né? E aí, então, a gente consegue, fazendo massagens, né? Fazendo tratamentos, ela já tem 3 meses, então já pode fazer radiofrequência, fazer ultrassom, então... algumas terapias, alguns tratamentos que possam ajudar com esse inchaço. Além do inchaço, ela não chegou a citar, mas também é muito comum nessa região mais baixa da abdominoplastia, a região central, ficar com diminuição da sensibilidade. E isso pode levar um certo tempo para voltar essa sensibilidade completamente. Precisa que o paciente tenha um pouquinho de paciência para voltar completamente à sensibilidade. Faz parte do processo. Faz parte mas do uma processo. Hora volta. Volta. Então, fique em paz, Natália. Acho que era Natália, né, o nome dela. Dá tempo de responder mais uma pergunta? Não dá tempo? Não dá tempo. Doutor, eu já vou deixar aqui o seu Instagram para que as pessoas conheçam mais do seu trabalho e também o site. Olha o Insta, gente, @Clínica Marco Cassol com 2 S e o site Marco Cassol, também com 2 S, como você está vendo aí na sua tela, .com.br. marcocassol.com.br. Foi um prazer te conhecer, viu, doutor? Prazer todo meu. Tenhamos outras oportunidades de trazer informação. Hein? Com certeza. Volte mais vezes. Foi bastante esclarecedor, mas podemos esclarecer mais uma outra oportunidade. Obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Bem, agora nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com artesanato aqui no nosso programa. Continue com a gente.